Meus caríssimos, boa noite. Eu sempre que venho falar, eu nos levo primeiro a uma lembrança de que somos seres espirituais. Nós somos todos espíritos. E eu espero nessa noite estar falando a espíritos. Então, nesse instante, eu peço para vocês que conectem a sua consciência espiritual, para que possamos falar de espíritos, para espíritos e com espíritos. Até porque eu pretendo falar do maior de todos, Jesus. E conversando com o Alexandre, com os companheiros uma vez aqui, eu falei que é difícil para mim falar de Jesus, mas falar seriamente, não citá-lo, mas falar sobre Jesus sem que eu me emocione. E é possível até que eu me emocione, eu espero não ofender ninguém se vier a me emocionar falando dele, porque é alguém que realmente é um ser que nós temos que ter mais perto, melhorou? É alguém que a gente não tem essa dimensão, e me preocupou na realização dessa palestra, a partir de um estudo que fizemos num grupo da Federação Espírita, que constava de pessoas, eu nem sei o que eu estava fazendo naquele grupo, mas ali tinha Haroldo Dutra, Juliano Menezes, e pessoas assim, estudiosos muito profundos da doutrina. O assunto era a transição, porque nós geramos a partir desse estudo 7 palestras que estamos proferindo sobre a transição, que eu vou falar domingo sobre esse assunto aqui de novo. Mas em dado momento desse estudo, alguém não respondia mais, porque era tudo via internet. E por quê? Porque estava emocionado, chorando, porque entrava Jesus nesse estudo de uma forma muito forte. Nós tivemos que parar, pegar o que cada um estava pensando, qual foi o ponto que se emocionou, e acabou gerando essa pequena palestra que a gente está fazendo, e depois volta então ao assunto da transição, né? Porque a pergunta que se faz sobre Jesus, o que nos vem à mente sempre, falando de Jesus? Aquele judeu com túnica lá na Galileia, de lindos olhos azuis, cabelos loiros, filho de Maria e José, ele carpinteiro. Que mais? Nasceu em Belém, morreu aos 33 anos, fez milagre pra caramba. Esse é o Jesus que nos vem à mente. Mas ele fica meio que assim, aquele Jesus histórico. E esse Jesus não é o Jesus real. E não deveria ser, principalmente para nós que somos espíritas, porque nós temos acesso à informação. Nós podemos desenvolver mais sobre esse assunto, porque nos foi dada a bênção dessa doutrina. Eu vou ficar com isso aqui na mão, porque eu tenho que ficar baixando para ler. Isso aqui está me incomodando um pouquinho. Tá. E aí, quando eu falo que Jesus não pode sofrer essa humanização que a gente acaba atribuindo a ele, as pessoas falam, você está querendo dizer então que Jesus era um ET? Jesus era um ET assim como nós somos. Nós estamos no planeta Terra, mas provavelmente viemos de outros orbes. E se estamos aqui nesse orbe, somos muito, muito recentes, porque o homem, como nós o conhecemos, caminha no orbe há pouco mais de 250 mil anos. Então, sim, Jesus pode ser chamado de um ET, porque há muitas moradas na casa do meu pai, né? Está escrito lá no capítulo 3 do Evangelho, e também em João e no Evangelho todo. Aí vem a pergunta, então de onde veio Jesus? A pergunta que se faz também é se ele era Deus. Não, Jesus não era Deus. Deus, a gente sabe que Deus é uma coisa e Jesus é outra. Jesus, assim como nós, nasceu em um planeta, em um sistema que tinha um Sol, com os planetas em volta, como nós temos o nosso Sol, que a gente chama de Sol, mas é uma estrela, é um sistema estelar, que tem uma estrela com seus planetas em volta. O nosso Sol, a nossa estrela, nós chamamos de Sol. Só para constar, queria lembrar sempre que o sistema em que Jesus nasceu, esse sistema estelar que ele nasceu, não existe mais. Um sistema estelar dura em média 10 bilhões de anos, né? A Terra tem 4,6 bilhões, devemos ter mais ainda uns 4 ou 5 bilhões pela frente de vida. Ora, se esse sistema que Jesus nasceu não existe mais, passaram-se 10 bilhões, mais os 5 nossos, quer dizer, esse espírito que nasceu, foi reencarnando e cumprindo e fazendo as suas escolhas, tem 15 bilhões de anos. Será que ele tem alguma coisa para ensinar para a gente? A nós que supostamente estamos na Terra há 250 mil anos. Então dá para perceber a grandiosidade desse espírito.
O que diferencia, então, esse Espírito Jesus de outros espíritos que também, como ele, nasceram nessa época? A qualidade das escolhas que ele fez. Foi um espírito que foi fazendo escolhas acertadas nesse processo evolutivo e foi atingindo níveis cada vez mais elevados e chegou ao espírito que é hoje. Nós vamos discorrer mais sobre quem é esse espírito. Então, tendo todo esse tempo de vida, toda essa potência energética adquirida ao longo desses bilênios, ele atingiu um grau que nós não podemos sequer mensurar. Então fica muito difícil a gente querer fazer qualquer tipo de comparação com Jesus, com alguém desse orbe. Não há como. Você pode pegar a pessoa mais fantástica que você imagine que exista, ou que já existiu. Não há como comparar com o Espírito de Jesus. É uma tendência da gente fazer comparação, mas esse suporte magnético do Mestre é alguma coisa fantástica. Então, quem é, na verdade, esse Espírito que a gente tem que fazer uma comparação, porque nós não conseguimos raciocinar sem essa comparação? Se a gente tentasse compreender quem é Jesus, eu vou dar um exemplo aqui. Se para explicar Jesus fosse escrito um livro com 1000 páginas, o nosso cérebro comportaria uma letra deste livro. Imagina ter que assimilar esse livro de 1000 páginas quando só cabe uma letra da nossa capacidade de compreensão, né? Teve algumas pessoas que perceberam isso quando o Mestre estava aqui na Terra. Poucas pessoas perceberam quem era ele. Dentre essas pessoas, teve um centurião em Cafarnaum que disse, ele tinha o seu servo doente, ele já estava acompanhando Cristo por ali, foi ter com Jesus, mesmo contrariando o que seria a ordem da posição dele de centurião, e disse a Jesus, Jesus falou, não, eu vou lá na sua casa então. Ele disse, Senhor, não precisa que vá à minha casa, dizei uma só palavra daqui mesmo, a sua energia eu sei que abrange tudo isso, vai lá, vai curar meu cérebro, tudo vai se resolver, meu servo e tudo vai se resolver. Esse centurião, veja só, um homem, um militar, um guerreiro, que tinha sob seu comando 100 soldados, daí ser um centurião, conseguiu enxergar Cristo naquele homem. Mas afinal, o que é um Cristo? Que nós falamos, o Cristo, é Jesus, é Cristo, são coisas distintas, né? Jesus, ou Yeshua, como ele era chamado, é uma coisa, o Cristo é um grau da hierarquia espiritual. Haroldo de Andrade tem uma definição que eu acho muito bacana sobre Cristo, que ele fala assim, não é Deus, mas Cristo é aquele que concretiza Deus no cotidiano humano. Se você quiser ter uma concretização do que é Deus, pensa em Jesus. Ele vai ter uma ideia concreta do que seria Deus, que ainda é muito mais inatingível, né? Eu tento pensar muito, essa ideia de Deus para mim é uma coisa que fica sempre me perturbando, me acorrendo sempre, me pega em momentos mais inusitados. Não consegui nunca sequer chegar perto de uma definição, mas aí eu estava lendo um livro que pareceu um maoísta, e ele falou uma frase que acabou me ajudando na busca dessa compreensão. Dentre outras coisas que ele discorre bastante sobre isso, ele fala o seguinte, pensa o seguinte, tudo que vier depois do infinito é Deus. Alguém aqui consegue pensar no infinito? Ou definir o que é infinito? Então, imagine que o que vem depois disso é Deus. Ou seja, é uma coisa absolutamente absoluta. Deus é absoluto e nós não somos absolutos. Como nós somos absolutamente limitados. Nós somos infinitamente limitados, como podemos querer compreender o absoluto. Então, não tente essa compreensão. Apenas perceba ela, né? Deixa eu tentar ver uma imagem. Os espíritos imperfeitos, bons e os puros. Imperfeitos nós sabemos muito bem quem é, né? Somos nós, aquele que tem a tendência mais para o mal, ainda não está em desequilíbrio nessa força do bem e do mal. São chamados de imperfeito. A da segunda categoria a gente caracteriza pela predominância do espírito sobre a matéria e pelo desejo de praticar o bem, são os espíritos bons. E os da primeira ordem são os espíritos puros, que atingiram o supremo grau da perfeição. Está no capítulo 6 do Livro dos Espíritos, essa classificação simples, porque é claro que existem ainda aí subclassificações, né?
Então essa seria a escala dos espíritos, imperfeitos, bons e puros, mas não acaba aí. Quando chega a espírito puro, é o supremo grau da perfeição. Mas se é o supremo grau da perfeição, por que não acaba? Então teria que ter acabado, mas não acaba nunca. A evolução não acaba nunca. Esse espírito, quando chega ao grau de espírito puro, começa uma nova evolução. Tem um mensageiro que diz o seguinte: quando você chega a espírito puro é que a coisa fica boa. Sabe por quê? Porque aí não precisa encarnar mais. Já não precisa mais reencarnar. Então isso já dá um ganho muito legal. E aí você começa só a estudar, só a desenvolver e vai galgando mais graus. Então quando você chega a espírito puro e você vai desenvolvendo ainda mais essa escala, porque ele é muito, muito maior do que passar dessas simples escalas que nós estamos vendo aqui, você chega a um espírito crístico, se torna um Cristo. Então percebe, quando a gente fala Cristo, nós estamos falando de milênios e milênios e milênios de evolução espiritual. Tem que se primeiro chegar a ser espírito puro, para depois galgar um grau de evolução imensa, para chegar a um Cristo. E um deles veio aqui. Um desses espíritos esteve conosco e nos amou. Jesus. Vamos ver o que diz aqui. A Evolução em Dois Mundos. Um livro que eu recomendo bastante. Rezam as tradições do mundo espiritual que na direção de todos os fenômenos do nosso sistema existe uma comunidade de espíritos puros e eleitos pelo Senhor Supremo do Universo, em cujas mãos se conservam as rédeas diretoras da vida de todas as coletividades planetárias. Até aqui vamos explicar. Então tá. Então, vem de comunicações do plano espiritual, que existem comunidades de espíritos puros, eleitos pelo Senhor Supremo, e que conservam as rédeas diretoras da vida, que mantêm todos esses sistemas planetários, todo o nosso universo em ordem, funcionando perfeitamente, em todos os seus detalhes, por ordem de Deus. Rezam as tradições do mundo espiritual que na direção de todos os fenômenos do nosso sistema existe uma comunidade de espíritos puros eleitos pelo Senhor. Acho que está repetindo, né? Essa comunidade de seres angélicos e perfeitos, da qual é Jesus um dos membros divinos, ao que nos foi dado saber, apenas já se reuniu nas proximidades da Terra para a solução de problemas decisivos da organização e da direção do nosso planeta, por 2 vezes no curso dos milênios e milênios conhecidos. A primeira verificou-se quando o orbe terrestre desprendia da nebulosa solar, a fim de que se lançassem no tempo e no espaço as balizas do nosso sistema cosmogônico e os pródromos da vida da matéria em ignição no planeta. Então vamos lá, a primeira vez que reuniu-se esses cristos todos foi para formar a Terra. O nosso planeta, Terra, foi formado a partir deste ser fantástico de Cristo. Então quando se forma, quem já viu, deve ter visto esses filminhos que tem como se forma uma estrela, a partir dos fluidos cósmicos, da energia cósmica, das poeiras cósmicas, forma-se uma estrela. Essa estrela começa a girar e a soltar, vamos chamar de partículas, e fica em torno dela aquele cinturão de meteoros, meteoritos que vão se fundindo, se trombando e se fundindo e se formando em forma de planetas. Como formou na parte interna, nós temos nossos 3 planetas internos, depois os externos. Quem participou de toda essa organização foi Cristo. E deu uma atenção especial ao nosso planeta Terra. É muita honra para a gente isso. Ele esteve nesse instante, esses cristos se reuniram, formaram o nosso sistema solar, formaram a Terra, e a vida que se iniciava nesse planeta foi organizada também por eles. Essa foi a primeira vez que esses espíritos desse nível altíssimo se reuniram em torno da Terra. E a segunda? A segunda, quando se decidia a vinda do Senhor à face da Terra, trazendo à família humana a lição imortal do seu evangelho de amor e de redenção. Ora, se reuniram espíritos desse nível, que é capaz de gerar um sistema planetário, gerar um Sol com seus planetas. Vocês têm ideia do que fazer isso? A gente mal consegue. Eu para bater um prego em 2 tábuas, me enrolo. Imagina fazer planetas, criar vida, né? Legal, isso é complicado mesmo. Então tinha que ter um grupo de espíritos de altíssimo nível. Agora, essa segunda vez foi para quando Jesus veio para a Terra, e me incomodou um pouco isso. Por quê? Ele só ia reencarnar aqui, né? Reencarna e seria capaz de fazer um planeta. Imagina reencarnar na Terra, isso é uma bobagem. Esse aqui é o problema. Não é.
Porque a capacidade, a densidade energética, a densidade magnética de um espírito desse nível precisaria se reduzir, precisaria se apequenar, precisaria se diminuir muito para poder caber num corpo físico capaz, embora o corpo físico de Cristo fosse totalmente diferente de qualquer outro que já veio na Terra, era muito mais evoluído. Mas mesmo assim, então foi preciso que outros irmãos Cristos da mesma qualidade dele ficassem em torno, absorvessem essa energia absoluta dele e o que foi possível para que ele pudesse encarnar. Mas mesmo com toda essa redução, é mais ou menos como você pegasse uma pessoa de 100 quilos e quisesse colocar na roupa de um neném. É difícil. Então mesmo com tudo isso que foi feito para que ele pudesse encarnar entre a gente, porque senão não poderia, ainda a quantidade, o quantum energético desse espírito era capaz de coisas fantásticas, de tudo que nós sabemos que ele fez e o que ele não fez, e quanto nós vamos descobrir, porque a cada vez que você lê e relê o Evangelho, você vai descobrir coisas novas desse ser. Então essa foi a segunda vez que se reuniu esse tipo de espírito para cá. Logo em seguida, diante desse estudo que a gente foi fazer, nós pesquisamos então essa situação dessas vindas desse espírito para cá. Como é então que esse espírito, que a gente fala que não para de evoluir, que começou como um espírito imperfeito, perfeito, puro, evoluiu para espírito crístico, traz as mensagens de Deus? Como acontece isso? São Luís nos orienta nesse sentido. Fala dos Messias. Os Messias são seres superiores, chegados ao mais alto grau da hierarquia celeste, depois de terem atingido uma perfeição que os torna infalíveis, daí por diante, e acima das fraquezas humanas, mesmo na encarnação. Admitidos no conselho do Altíssimo, recebem diretamente sua palavra, que são encarregados de transmitir e fazer cumprir, são verdadeiros representantes da divindade, da qual detém o pensamento, e é entre eles que Deus escolhe os seus enviados especiais, ou os seus Messias, para as grandes missões gerais, cujos detalhes de execução são confiados a outros espíritos, puros ou bons, encarnados ou desencarnados, agindo por sua ordem e sob sua inspiração. Então vamos lá. Começou com aquela escala de espírito pequenininho, depois foi evoluindo, chegou a Cristo, chegou o espírito puro. É o máximo? Não, não é. Evolui, chega a Cristo. É o máximo? Não, não é. Evolui, chega a Messias. Vocês sabem quem chegou a Messias nessa escala toda? Jesus de Nazaré. E ele veio aqui. Dá para vocês conseguirem imaginar a concentração de amor que tem num espírito desse, a quantidade de amor, de sabedoria. E ele veio na terra, ele se apequenou para vir e ficar entre nós. Ele era um Messias. Recebia as ordens diretas de Deus, era do conselho celeste, mais ou menos assim como fosse a diretoria de Deus. E a gente só vai saber disso, só vai ter essas informações com a luz do Espiritismo. Porque até então, se você não compreender essa bênção divina e maravilhosa da reencarnação, você não entende o que é evolução. Esse processo de evolução só se dá nisso. Eu só vou atingir a faculdade se eu passar pelo primário, se eu fizer o secundário. Eu só vou passar de ano se eu estudar muito naquele ano e partir para o próximo ano. Assim é a escala evolutiva. Eu só vou progredir na minha vida espiritual se eu tiver mais uma encarnação, mais uma chance, e começar de novo, e reparar e fazer as escolhas certas. Por que que Cristo foi à frente daqueles que estavam no mesmo grau que ele? Porque desde lá, desde quando o espírito imperfeito como somos nós, ele fez as escolhas certas. Então eu escuto gente falando assim, se não der nessa encarnação eu faço na outra. Vai pensando assim, que você vai ver como é que vai ser difícil. É nessa, é agora, é hoje, é nesse instante. Porque o exemplo foi dado. O exemplo é Jesus. É o exemplo mais fantástico, mais maravilhoso que nós podemos ter. E se você quiser evoluir, não deixe para a próxima encarnação, é nessa. Acredite, Jesus fez as escolhas certas. Com isso ele foi evoluindo e chegou a Messias. E aí a gente fala assim, que bom, né, que ele veio e a nós humanos, né, ensinar o amor dele, veio para a gente só. Mas por que que ele escolheu aquele lugar? É uma pergunta que eu também me fiz. Por que que ele quis nascer na Galileia? Por que ele quis nascer naquela região no norte da África, um lugar pobre?
quando a Terra já era habitada por civilizações muito mais avançadas, como na China, na Índia. E aí a gente fica todo orgulhoso, não, porque, poxa vida, nossa civilização. É um erro. Jesus ama a cada ser deste planeta. Quem aqui tem medo de barata? Já matou uma barata? Pois é, ele ama aquela barata que você matou. Igualmente ama a mim e a vocês. Ele ama a cada ser deste planeta. Ele ama este planeta como um todo. Cada uma das vidas que existem aqui. E ele esteve antes. Quando fala assim, ele veio só aqui para a gente, não. Se você imaginar aquele ponto, por que foi escolhido ali? Porque ela dali dialoga com outras partes do mundo, bastante interessantes, onde um espírito muito evoluído esteve por lá e foi registrado. Foi registrada a presença desses espíritos. Vê só como essas civilizações chamam esses espíritos, se vocês não lembram de Jesus. Na Índia são os Devas, seres luminosos de grande inteligência, que agem como orientadores da natureza e supervisores dos elementais. E alguns outros elementos da natureza, está faltando aqui, que ainda não atingiram um estado de consciência mais elevado. Quando ele fala aqui nos elementais, não pense em terra, água, ar e fogo não, tá? Está falando das 4 forças que regem o universo, que é a física quântica forte, aquela onde no núcleo dos átomos os quarks são retidos, porque não poderiam ser retidos, porque toda força, a gente sabe disso, ela tem uma reação e uma reação contrária. Se empurra, também retém. A única exceção é a gravidade. A gravidade só tem uma direção de força, todas remando. Então os quarks são uma força ali que não se consegue entender. Essa é a quântica fraca, que é a que exala a energia que nós conhecemos como energia atômica. Existe também o eletromagnetismo, a força que nós também já conhecemos, essa lâmpada está aí funcionando por causa disso, e a gravidade, que eu falei, é a única força que rege. Quando ele fala nessas forças, são desses 4 elementos, que são os 4 elementos que regem o universo todo. Esse ser era capaz de controlar essas energias. Jesus, sem dúvida. Na Grécia Antiga, Platão chamava de demiurgos esse ser. Segundo o filósofo que viveu entre 428 e 348 a.C., eram os artesãos divinos, ou o princípio organizador do universo, que sem criar de fato a realidade, modela e organiza a matéria caótica pré-existente através da imitação de modelos eternos e perfeitos. O que Jesus fazia? Pegava a matéria gerada por Deus e construiu, por exemplo, o nosso sistema solar. A matéria pré-existente a partir de modelos perfeitos que vêm de Deus. Jesus. Que outro exemplo? Na China, eram os Mai. Eu não sei, tem alguém que fala mandarim, não sei bem se a pronúncia é essa, mas é mais ou menos assim. É aquele que harmoniza as energias entre o Yin e o Yang, um ser notável, capaz de conduzir as energias do universo em seus campos próprios, além de harmonizá-las na interação para que uma complemente a outra. As forças opostas do bem e do mal, o Yin e o Yang, ele era capaz de controlar essas duas forças, equilibrá-las para que a coisa funcionasse perfeitamente. E aí você pega a filosofia chinesa, não fica nessa idiosincrasia besta de bem e mal ou de ruim e bom, não. É, por exemplo, você explica com isso a força da gravidade. Por que a Lua não sai? Por que a Terra não sai da sua órbita? Entendeu? Essa força de atração e retração. O bem e o mal, o yin e o yang. Tá? Um ser que era capaz de controlar tudo isso? Jesus. E a coisa segue por aí. A gente vai achar alguns outros exemplos. Na Pérsia, em todas as civilizações. Então, esse espírito fantástico já esteve aqui várias vezes. Como espírito ele pode fazer isso? Mas veio aqui, na Terra, para nos amar, para nos orientar, para dar exemplo. A questão 625 do Livro dos Espíritos traz uma das respostas mais cultas de todo o livro. Qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? A resposta é uma palavra só: Jesus. Bastaria isso. Mas Kardec brilhantemente faz mais um dos seus comentários, daqueles que deixa a gente meio puxa vida, né? Para o homem, Jesus constitui o tipo de perfeição moral a que a humanidade pode aspirar na Terra. Deus nos oferece como o mais perfeito modelo, e a doutrina que ensinou é a expressão mais pura da lei do Senhor, porque sendo ele o mais puro dos quantos tem aparecido na terra, o Espírito Divino o animava. Quanto aos que, pretendendo instruir o homem na lei de Deus, o têm transviado, ensinando-lhe falsos princípios, isso aconteceu por haverem deixado
que os dominassem sentimentos demasiados terrenos, e por terem confundido as leis que regulam as condições da vida da alma com as que regem a vida do corpo. Muitos hão apresentado como leis divinas simples leis humanas, estatuídas para servir às paixões e dominar os homens. Bom, quando eu comecei, eu falei para vocês que eu queria estar falando para espíritos, para que acessassem a sua consciência espiritual de maneira que pudessem compreender e separar distintamente uma coisa da outra. O Kardec fala isso aqui. E se você pega algumas religiões, nós vamos encontrar coisas assim, absolutamente fantásticas. Fantásticas. São pessoas que... Eu tive lendo alguns livros sagrados que colocam leis que não fazem sentido. Por exemplo, jejum. Por exemplo, não usar certo tipo de roupa. Por exemplo, não comer certos alimentos. Até se tem barba ou não tem. Até a opção sexual da pessoa. Isso não pode ser atribuído a uma lei divina. Isso são coisas dos homens. Não é mesmo? E isso vale numa discussão, até numa conversa que nós tivemos bastante instruída agora há pouco aqui com um companheiro da casa, quando a gente fala, por exemplo, dos médiuns, que nós acabamos de fazer um estudo do livro dos médiuns essa semana. Aliás, eu os convido, toda terça-feira, é um estudo que vale a pena, venham participar, começa às 8 horas, é uma horinha só. Nós vamos começar já terça agora o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo com o companheiro Dejair. Então, quando a gente lê uma mensagem de um médium, o médium está transmitindo aquela mensagem. Olho na mensagem. Porque às vezes o médium acaba, por força de estar sendo muito elogiado, muito badulado, sofrer essas arguras e a própria influência de outros espíritos. E aí não importa quem seja esse médium. Se não me falar que foi o espírito de verdade, eu não acredito em um outro. Eu vou ler a mensagem. Com todo o amor e carinho que eu tenho a Chico Xavier. Eu leio a mensagem dele pensando na mensagem, não no Chico. A pessoa Francisco Cândido Xavier, o Chico, meu Deus, que exemplo, que homem. Vamos falar dele daqui a pouco aqui. Mas eu preciso que se leia a mensagem. Então eu preciso distinguir o que é a mensagem espírita doutrinária do que é uma pessoa. Essa pessoa, quando vem falar como eu estou falando a vocês agora, ou qualquer outro que ocupe essa tribuna, tem que ser avaliado o conteúdo do que ele está falando, né? Nem sempre, brinco sempre falando que não é porque o carteiro é bonito que a notícia vai ser boa, né? Na Grécia, como eu falei, o Zaratrusta, tem um exemplo aqui, né? Em hebraico, existe um nome que também é atribuído a Jesus. Zé, me corrija se estiver errado, chama Morhiach. O Morhiach é o ungido, o mesmo que ungido. Esse ser, depois que atinge a qualidade de Messias, e olha que nós estamos andando com Jesus já há bastante tempo, hein? Nós estamos há alguns bilhões de anos caminhando com esse espírito, que era espírito imperfeito, passou a perfeito, a puro, conseguiu evoluir, chegou a Cristo, de Cristo ele chegou a Messias, e agora ele é ungido. Onde talvez a gente possa ter informações. A partir daí nós não temos mais informações do que acontece com os espíritos. Mas é quando eu acho que se funde a Deus e se torna uma pessoa só. Tanto para vocês entenderem, eu fico às vezes me perco, pare para pensar, porque eu tento dimensionar o que é a grandeza desse espírito e tentar explicar a quantidade de amor que ele tem pela gente e como foi fácil compreender isso à luz do espiritismo. Como foi gostoso perceber que eu posso também estar nesse processo evolutivo e chegar a ser um Cristo e chegar a ser um Messias. Ai, como vai demorar, meu Deus do céu, para mim principalmente. Mas tentem potencializar isso. Tentem imaginar o tamanho deste Cristo que nós tratamos com uma banalidade. Nesses tempos, inclusive, de transição planetária, vão tentar muito desconstruir Cristo. Nós estamos vendo isso. Outro dia vi uma imagem de uma moça cuspindo num retrato de Cristo. Vão tentar. E nós precisamos estar muito atentos, estar preparados, firmes na nossa fé, com firmeza de pensamento, entendendo que grandiosidade de espírito é esse que veio na terra e nos amou. E temos que estar pronto, preparado para esse processo transitório, pegados na mão de Jesus. Ele deixou mensagens tão profundas que Gandhi, que nós atribuímos a um grande espírito, e era realmente, falou uma frase que foi fantástica. Ele disse o seguinte: se todos os livros espirituais e espiritualistas se perdessem de uma só vez
e sobrasse apenas o Sermão da Montanha, nada se teria perdido. Alguém já leu inteirinho o Sermão da Montanha? Fica como tarefa de casa, porque ele diz que Gandhi-nos dessa mensagem. A leitura dos livros sagrados vai nos levar à aproximação com esse Espírito grandioso que é Jesus, mas cuidado quando vocês leem, como eu disse, das mensagens. Os evangelhos, por exemplo, que nós conhecemos, eles três deles são chamados de evangelhos sinóticos: Marcos, Mateus e Lucas. Mas, por exemplo, Marcos, ele escreveu no ano 70. O evangelho de Marcos foi escrito 40 anos depois que Cristo morreu. Mateus e Lucas, no ano 80, 50 anos depois da morte do Cristo. Eles três são mais ou menos parecidos, eles tinham narrativas diretas de Pedro, outra figura que eu amo muito. Só João sim, esse viveu com Cristo, mas ele era muito novinho. Ele tem uma diferença. Então você tem os três sinóticos e tem o de João, que é um pouco diferente. Tem também 72 livros do Velho Testamento. São livros um pouco menores, de leitura muito complicada, tem que ser acompanhada, porque senão você vai lá em Deuteronômio e fala assim: você tem que pôr em sacrifício o seu primogênito. Está pedindo para eu matar meu filho? O que é isso, né? Então cuidado com esse tipo de leitura, cuidado com o que leem para você, cuidado com o que querem que você ouça. Então Jesus, depois de atingir um nível de espírito puro, se desenvolve, chega a Cristo, se desenvolve, chega Messias, se desenvolve e se torna um ungido. A partir desse conhecimento que eu estou transmitindo a vocês, talvez vocês já soubessem, não dá mais para entender Jesus como um judeu de túnica branca e barbas longas, vivendo lá no norte da África, né? E a gente escuta falar de coisas absurdas, né? Tem coisas que estão nos evangelhos. Você vai achar isso que eu vou falar agora, está em João 2,13, em Marcos 11,15, Mateus 21,12 e em Lucas 19,45. Sabe o que está escrito lá? Jesus possou-se de um chicote, trançou um chicote, chicoteou os vendilhões do templo e os expulsou do templo. Entendendo a grandeza desse Espírito, da quantidade de amor que é capaz de estar num ser com um magnetismo fantástico como o de Cristo, dá para entender ele pegando um chicote e batendo em alguém? Dá para entender que ele surtou? Cristo surtou, pegou um chicote. Isso é metáfora, são inscrições metafóricas, com explicações, fazendo comparação entre o que é espiritual e o que é terreno. O que foi dito ali é o seguinte: há que separar, há que dividir. Esse tipo de gente que está aqui agora não vai entrar no reino do meu Pai. E aí a prova de que isso é metafórico vem no que ele fala em seguida: destruam esse templo e em 3 dias eu reconstruo. E aí os caras ficaram malucos, né? Não, Salomão em toda a sua glória demorou anos e anos para construir esse templo, você vai construir em 3 dias? Ele não falava do templo, ele estava prevendo a morte dele. Vocês vão me matar e em 3 dias eu vou ressuscitar. Então é metaforismo, cuidado. Nunca imaginei. E tem mais, tem coisas que falam que eu acho interessante também. Quer ver uma que eu gosto muito? Quando dizem assim: ele era um revolucionário, era de esquerda. Deve ser por causa da barba, né? Era barbudo. Não sei não, eu quero achar uma imagem que ele não vai ter um dedinho da mão esquerda, vocês vão ver. Essa aqui eu adoro, a que eu mais gosto é essa. Casou-se e teve filhos com Madalena. Meu Deus do céu. Casar e ter filho não é nada demais, é normal. Mas não para um ser dessa qualidade. Você consegue imaginar Jesus com Pedro passeando? Aí Madalena passa, Jesus fala: Pedro, olha, Madala tá linda, hein? Pelo amor de Deus, né? Ele ia deixar a regência planetária por uns instantes para vir aqui para aquela Madalena, gente? É imaginação que não acaba mais. Ele olhava a Madalena, ou qualquer um de nós, e via aquele espírito. E ele conseguia enxergar naquele espírito todas as encarnações desde que era uma ameba. Como é que ele vai achar que vai paquerar a Madalena? Eu fico maluco com essas sandices. Então cuidado, muito cuidado com as leituras, muito cuidado com o que dizem para você. Deixa eu achar aqui uma parte que eu não preciso falar mais. Então é isso, Jesus não é e nunca foi humano, é um espírito de uma qualidade fantástica, e
como nós percebemos, amando de Deus, ele consegue direcionar as ordens por todo o planeta e usa sim, se vale sim, de espíritos bons, não só os puros, mas bons, para que possam executar as suas ordens. E muitos desses espíritos estiveram na Terra. Quando está nesse grau de espírito puro, você sabe que não precisa mais reencarnar. Mas não é infalível. O espírito passa a ser infalível quando ele atinge o grau crístico, quando ele se torna um Cristo. Aí sim, ele não é mais permitido a falha, não se tem o direito de falhar. Ele é realmente infalível. Mas um espírito puro pode falhar. Na constelação de Sírios tem uma comunidade de espíritos puros. E tem uma história bastante interessante, que um desses espíritos quis vir à Terra para resgatar um espírito que estava aqui, que era amigo, e vinha na forma feminina, e veio, e o seu mentor falou assim: querido, você vai mesmo? Você está aqui em Sírios como espírito puro, lá é complicado, você pode nem voltar. Quer dizer, realmente é possível que um espírito puro ainda possa falhar. Mas esse espírito veio, é Alcione, tem um livro fantástico sobre ele, não só cumpriu a missão de resgatar esse outro espírito, como ainda deu muitos e muitos exemplos para a gente. Vocês querem ver outro espírito que eu gosto muito, que esteve aqui? É Chico, Francisco Cândido Xavier. Ele foi enviado por Cristo para fazer tipo uma missão muito própria. Então nós temos que ler Chico Xavier assim, com aquele mesmo zelo que eu sempre disse a vocês desde o começo. E mais, vivenciar o que foi a pessoa Chico Xavier, o ser humano Chico Xavier, que além de ser o médium, a parte dele ser médium, ele sabia quem ele era. Ele sabia quem era Chico Xavier, ele sabia da qualidade espiritual dele. No próprio filme que é atribuído a ele, tem um momento em que ele se declara vaidoso, né? Então ele tinha consciência do que ele é. Saber quem nós somos é uma coisa fundamental para que a gente possa evoluir, né? Tem uma história que tinha um monge visitado por um executivo americano, cheio de crises e tal, foi visitar esse monge. Gente, que vento foi esse? Uma rajada de vento muito forte passou aqui agora, mas é só lá fora. Como diria o cantor, é só o vento lá fora, né? E esse executivo visitando esse monge, chegou lá, ele era famosíssimo, ele postou-se à frente do monge. Tá tudo bem, gente, nós não estamos em risco aqui não, tá tranquilo? Né? Então vamos continuar. E começou, o monge estava acendendo alguns incensos, colocando nos locais dele lá certinho, e o moço na frente dele. Aí ele não falava nada, o executivo deu uma tossidinha, e o monge perguntou: quem é você? Aí ele falou assim: eu sou o doutor fulano de tal. Aí olhou para ele, ficou quieto. O senhor não está me reconhecendo? Eu sou aquele executivo tal, eu fiz a faculdade tal, eu estudei em Harvard, eu sou pós-graduado, pós-doutorado. Gente do céu, que vento. Aí o monge olhou para ele e falou assim: tá bom, mas tirando tudo isso, quem é você? Então a gente se perde muito no que nós achamos que somos, não no que somos. Chico não, Chico tinha consciência de quem ele era. Dona Donda foi uma mulher que viveu com Chico até o último dia dele. Ela conta como Chico desencarnou, não sei se vocês conhecem essa história, só para dar um exemplo de quem foi esse homem. No dia da sua morte, Chico levantou-se, fez a barba, engraxou o próprio sapato, separou a meia e o terninho dele, e falou assim: Donda, por favor, chama o meu barbeiro. Ele tinha um barbeiro que ia sempre lá visitá-lo. Ela ligou para ele, e ele falou assim: olha, hoje eu não posso ir, eu estou em outra cidade, mas eu só vou poder estar aí de tarde. Aí Chico disse: não, à tarde não vai ser mais possível. Manda alguém da sua confiança. Esse barbeiro então mandou um outro barbeiro, que foi lá e fez a barba de Chico, tudo certinho. Aí Chico então disse para a Donda: passa um cafezinho para mim. Ela fez o cafezinho e trouxe um pedacinho de queijo. Eu tenho um amigo mineiro que diz o seguinte: todo mineiro, depois de tomar um café e comer um queijinho, pode morrer que vai para o céu. Não tem nenhum problema. Chico então tomou o café, calçou os sapatos, porque ele não queria que nem isso fosse feito depois para ele. Deitou-se na cama e Donda espiando por trás da porta. Cruzou as mãos sobre o peito e disse: graças a Deus. E desencarnou. Olha com que suavidade, olha com que graça. Por que ele fazia isso? Por que ele era gracioso assim? Porque ele compreendia Jesus. Além de Chico,
Existe uma figura lá, muito famosa, que é o Jorge. Era uma espécie de andarilho, negro, fedido, feridas expostas, unha encravada. Chico, o Jorge era uma coisa desagradável. Quando ele chegava lá no centro, o pessoal dizia que nunca, espírita ficava mais cristão e bondoso do que nunca, porque todo mundo queria dar esmola para ele ir embora logo, porque o Chico adorava o Jorge. Quando ele chegava, o Chico dava toda a atenção para o Jorge, os outros ficavam sem. Então o pessoal punha coisa na bolsa para ver se o Jorge ia embora logo, mas ele ficava por ali. Era sempre o último. E ele beijava as mãos de Chico, e Chico perguntava: e aí, Jorge, como é que está? Ele falava assim: tô esperando Jesus. Mas como você está esperando Jesus? Ele fala: sabe, seu Chico, às vezes eu acho que Jesus está me espiando atrás de uma nuvenzinha. Eu adoro olhar as estrelas, eu gosto muito das estrelas, eu faço um curso de astronomia amadora. A minha esposa fala que eu sou meio maluco porque eu tenho uma chácara e eu fico lá olhando as estrelas, e eu às vezes mudo de uma estrela para outra, para ver se Jesus está me espiando, atrás de uma estrelinha. Mas quem dera. Tem uma história também do Chico, que é contada por Adelino da Silveira, que de Mirassol, que viveu muito com ele também, e que dizia o seguinte: havia uma fila imensa para ver Chico naquele dia, muito, muito grande, muito maior que o normal. E Chico então perguntou: Adelino, o que é que esse povo quer comigo? Eu sou tão filho de Jesus quanto eles. Aí Adelino falou para ele assim: Chico, eu acho que é isso, eu acho que eles estão com saudade de Jesus. Chico ficou quieto e falou assim: mande que entram. E as pessoas entravam, Chico beijava as mãos delas, eles beijavam a mão de Chico, e isso foi seguindo até tarde da noite. Adelino percebeu que o lábio do Chico sangrava ligeiramente, num cantinho, mas foi suficiente para Adelino, que gostava muito do Chico, falou: Chico, você tem mais de 80 anos, por que você está fazendo isso até agora? Para, criatura. E ele disse assim: Adelino, eu só estou beijando a mão deles porque eu não tenho força para me abaixar e lhes beijar os pés. Se Chico foi capaz de nos amar dessa forma, imaginem Jesus, o quanto nos ama, o quanto essa força magnética é capaz, porque era só Chico. E é incomparável, Jesus é incomparável com qualquer ser desse planeta. Mas se Chico pôde nos amar tanto, imagine Jesus, o quanto nos ama, e o quanto nós o detratamos, o quanto nós o esquecemos, o quanto nós não somos gratos. Tem um grande escritor do barroco, que eu também gosto muito, o Padre Antônio Vieira. Ele tem uma frase no Sermão da 60ª, em que ele lamenta muito a Cristo, dizendo o seguinte: eu sei que pagaste por mim sangue, suor e lágrimas, e eu me vendo tão barato as coisas do mundo. E é isso que nós fazemos. E Cristo fez milagres, fez inúmeros milagres. Tratou de muitas pessoas, curou, restituiu. Inclusive restituiu Malco. Não sei se vocês conhecem a história de Malco, aquele centurião que foi buscá-lo, porque Pedro, que nunca usou uma espada, outro erro histórico, ele era um pescador, nunca, ele saca a espada do próprio Malco, ele arranca a orelha quando foi buscar. E Cristo reconstruiu a orelha. Eu imagino o cara do Malco, né? Num instante sem orelha, no instante seguinte com a orelha, do cara curado pelo cara que ele foi buscar para prender. E aí Pedro, que tinha esse furor em si, adorava aquele homem, porque ele via ele ali fazendo de tudo, até os milagres, falou assim: imagina, agora Jesus vai acabar com todo mundo, esses caras estão pensando o quê? Manda o exército que quiser, eu conheço esse cara, ele é poderoso. E Jesus não faz nada, aceita as suas paradas, aceita a coroa de espinhos, se deixa levar. Aí Pedro não entende nada, e nega, porque não está compreendendo. No decorrer da história, quando ele vai percebendo as coisas que aquele homem faz, acompanhando todo o processo da sua crucificação, ele então entende que não era um homem. Aí ele percebe que é Cristo, como aquele outro centurião tinha percebido. Então o que Pedro nega não é Cristo, ele nega o homem e assume o Cristo. E a história é linda de Pedro, porque a primeira vez que Cristo encontra Pedro é numa praia em Cafarnaum, e ele está em frente a um barquinho, e Jesus fala assim: posso subir no teu barco para falar para esse povo? Pedro já conhecia ele de fama, claro, sobe aí. Ele subiu, fez todo aquele discurso e tal. Depois falou: vem, segue-me. Ele foi e seguiu, e virou seu discípulo. E depois, um novo reencontro
de Cristo com Pedro, depois da sua ressurreição, é de novo em frente àquele mesmo barquinho. Pedro está ali, e Pedro fala assim: eu não sou digno, Senhor, de que olhais para mim. E Jesus pergunta a ele: Pedro, tu me amas? Sim, eu amo. E ele pergunta pela segunda vez: Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, eu amo. Pedro, tu me amas? Pela terceira vez, expurgando definitivamente aquela culpa que Pedro trazia de tê-lo negado. Se tu me amas, levanta e apacenta minhas ovelhas. E Pedro se tornou esse homem que nós sabemos que foi. Desses milagres que Jesus fez, não dá para atribuir qualidade ou capacidade a nenhum deles. Eu atribuo sim um milagre que eu chamo de o maior milagre de Jesus, que é isso que nós vamos falar agora. De tudo que foi feito, do cego que ele curou, do aleijado que ele fez andar, da orelha do maluco que ele restituiu, nada deu certo. Até Lázaro, que ele ressuscitou, morreu de novo. Todo mundo morreu, não teve jeito. Mas o maior milagre de Jesus, ao meu ver, foi isso que ele fez e que ele tinha anunciado. Ele morre e ressuscita, deixando bem claro que a morte não existe, deixando bem claro que somos seres espirituais. Se Jesus não se tivesse deixado morrer para ressuscitar e provar que a morte não vai superá-lo, o cristianismo não teria durado 2 anos. Mas saber que somos espíritos, e dito por esse tipo de homem, foi o suficiente para que a gente pudesse manter a nossa fé até hoje. Madalena também eu atribuo um grande milagre, porque com Madalena ele não reconstituiu nada, não fez nada, e nem namorou Madalena, pelo amor de Deus, nunca. Ele apenas fez com que ela se transformasse. Aquela mulher que, pelo amor de Deus, nunca foi prostituta. Madalena era filha de uma família até muito rica, muito abastada da época, só que ela era absolutamente materialista, mundana. Ela se transforma e evolui, e ela deixa fluir o seu espírito. Esse é um grande milagre. Então, dos milagres humanos, para mim, o de Madalena é o maior. Ela se transforma, ela consegue entender quem é Cristo, ela consegue perceber a potência, a magnitude de Cristo, e se torna uma pessoa melhor. É isso que nós temos que fazer. Esse imenso milagre que Jesus nos deixa, essa imensa capacidade desse ser que eu volto a insistir, acompanha essa história, de espírito imperfeito puro, chega a Cristo, evolui, chega a Messias, evolui, chega a ser um ungido, em mais de 15 bilhões de anos. Essa potencialidade magnética esteve na Terra, nos amou a cada um de hoje. E eu tenho uma outra boa notícia: ainda está. Porque ele disse: estarei convosco até o fim dos tempos, e ele jamais faria uma promessa que não pudesse cumprir. Então ele está conosco a todo instante, a todo dia, e nos manda seres que podem nos lembrar disso, como Chico, como Gandhi, como esses seres anônimos que fazem coisas, como as pessoas que vão colher saquinhos na campanha Alta de Souza, como os que fazem a sopa, como os trabalhadores de casas espíritas e de outras religiões, que buscam no seu irmão a ratificação do amor, porque foi isso que Cristo veio aqui e nos amou, e não precisava, mas fez isso. Então, o maior milagre desse. Eu pedi autorização para o presidente da casa, o senhor Ricardo, para fazer uma pergunta a vocês. Ele me autorizou, então eu vou fazer essa pergunta deixando como uma última mensagem: que milagre você quer de Cristo na sua vida? Porque Ele pode fazer. Ele é esse ser grandioso, maravilhoso, fantástico, que a doutrina espírita nos permite conceber. Não é Deus, é um ser que, como nós, nasceu, evoluiu e atingiu essa capacidade imensa. Veio aqui e nos amou e deixou esse exemplo. E Ele é capaz de fazer milagres, sim, mas o milagre que Ele faz não é curar cego, não. Isso era uma reconstituição molecular, porque Ele dominava os núcleos dos átomos. Ele fazia isso com a vibração da voz dele, Ele alterava a ordem de moléculas. Então esse milagre era bobagem para Ele. O que Ele queria é que a gente entendesse o amor, a capacidade de amar. E esse é o recado que eu quero deixar para vocês essa noite, meus irmãos. Conhecendo agora, à luz da doutrina espírita, esse espírito fantástico que é Jesus Cristo, se perguntem: que milagre eu quero que Cristo faça na minha vida? Peça e você vai receber. Boa noite.